A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa e poderosa. Mais uma vez estamos juntos aqui na live da restauração. Aleluias! Poderoso é o nosso grande Deus. Nós iremos, neste momento, irmãos, fazer exposição da Santíssima e poderosa Palavra de Deus. Iremos ler um texto que está registrado aqui no livro de no livro de Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 27. Iremos ler, irmãos, que nos diz o seguinte: E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluias! Poderoso é o nosso grandioso Deus. O texto que lemos, irmãos, nesta noite, descreve acerca de uma mulher que estava enfrentando na sua vida uma situação muito difícil. Aquela mulher, irmãos, ela tinha um fluxo de sangue que durante 12 anos ela vinha sofrendo. Durante 12 anos, irmãos, ela vinha padecendo. E 12 anos, irmãos, não são 12 dias, não são 12 horas, não são 12 meses, mas 12 anos é muito tempo. E nós observamos, irmãos, que aquela mulher, ela precisava de um milagre, ela precisava de uma cura, ela precisava do agir de Deus na sua vida. E aquela mulher, irmãos, diante daquele cenário, diante daquela situação que ela estava vivenciando, ela ouviu falar daquele, irmãos, aleluias, que poderia mudar a sua história. Ela ouviu falar daquele que poderia lhe dar a cura. Ela ouviu falar daquele que poderia resolver a sua situação. Ela ouviu falar de Jesus. Aleluias! E aquela mulher, quando ela visualiza, irmãos, a Jesus, que estava ali caminhando com uma multidão, aquela mulher, irmãos, tomou uma atitude de fé. Aleluias! E ela disse consigo, olha a fé daquela mulher, irmãos. Ela disse consigo: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Aleluias! Poderoso é o nosso grande Deus. Olha a fé daquela mulher, irmãos. Olha a confiança daquela mulher. Ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus, imediatamente ela seria curada. Aleluias! Poderoso é o nosso grande Deus. Mesmo debilitada, mesmo fraca, mas aquela mulher teve fé, irmãos. Aquela mulher acreditou. Aleluias! Poderoso é o nosso grande Deus. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, descreve, irmãos, acerca da fé.
quando nos diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se esperam. Aleluias, oh glória. Poderoso é o nosso grande Deus. A fé, meu irmão, minha irmã, não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você ainda não está contemplando, mas acredita que irá se realizar, acredita que irá acontecer. Aleluias, poderoso é o nosso grande Deus. Ainda no capítulo de número 11, no livro de Hebreus, no verso de número 6, irmão, nos diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é então, irmãos, galardoador daqueles que o buscam. Aleluias! Seja qual for o cenário que você esteja vivenciando, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, tenha fé no Senhor, meu irmão, minha irmã. Olipaia, chubicanta, lapaia. Acredite no Senhor, porque Ele vai mudar o seu cenário. A situação vai mudar. Tenha fé. Aleluias, porque a nossa fé, irmãos, não pode naufragar diante das dificuldades, diante das lutas, diante das situações que nós atravessamos. Temos que continuar confiando. Deus, muitas das vezes, olha só, meu irmão, olha só, minha irmã, Deus, muitas das vezes, permite nós passarmos por determinada situação para confiarmos mais nele, para acreditarmos mais nele. Aleluias, porque Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E aquela mulher, irmãos, que estava naquela situação debilitada, ela com fé, ela com confiança, ela foi então e tocou, irmãos, na orla das vestes de Jesus. Aleluias, oh glória. Aleluias, ela tocou na orla das vestes de Jesus, imediatamente, irmãos, ela foi curada, imediatamente o milagre aconteceu, o leplaia chubicanta lapaia, imediatamente, irmãos, ela contemplou o poder de Deus na sua vida. Lei para subiando a labaia, aleluia, aleluia, aleluias. Ela foi curada, ela foi restaurada, irmãos. Olhei para subiando a labaia, ela já não sabia mais o que fazer. Ela gastou tudo o que tinha com a medicina e a cada dia seu estado ia piorando, ia se agravando, irmãos. Olhei para subicanta, saiu da classe, mas quando ela tocou, aleluia, na orla das vestes de Jesus, ela foi curada, ela foi restaurada, o milagre aconteceu. Jesus então parou, irmãos, e indagara quem me tocou. Aleluia, aleluia, aleluia. Os discípulos que estavam ali, que até então não tinham entendido o que tinha acontecido com aquela mulher, disseram: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor ainda indaga quem te tocou. Jesus então dissera: olha só, irmãos, alguém me tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia, aleluias. Poderoso é o nosso grande Deus. Então aquela mulher se apresentou, irmãos, e declarou a Jesus, porque tinha tocado nele. E como então ela foi curada, como então ela foi restaurada. Olhei para Suquetaia, Chubianta Labaia. Então Jesus dissera para ela: filha, tenha bom ânimo, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Oh glória, aleluias, aleluias. A
tua fé te salvou. Poderoso é o nosso grande Deus. O livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo 38, nos diz, irmãos, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O leprasto come a sua andala saia. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, aleluias, valeu a pena, aquela mulher, ela acreditou, valeu a pena aquela mulher crer, valeu a pena aquela mulher acreditar, porque ela alcançou o milagre, ela alcançou a bênção, aleluia, aleluias, poderoso é o nosso grande Deus, a história dela mudou, o cenário mudou, porque ela acreditou. Acredite no Senhor, confie no Senhor, tenha fé, mesmo diante dessa situação está difícil. Aleluias, mas você está servindo ao Deus do impossível, ao Deus que tudo pode fazer. Para você é difícil, você não pode mudar esse cenário aí, mas Deus pode, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus, Ele faz. Aleluia, se você crê assim, pode glorificar o Senhor. Se você crê assim, pode exaltar a Deus. Se você crê assim, pode magnificar o Senhor, porque tem vitória para a sua vida. Tenha fé, acredite no Senhor diante de qualquer situação, porque Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Aleluias, graças a Deus. Deus continue te abençoando a sua vida, a sua casa, de maneira, irmãos, maravilhosa e poderosa. E até uma próxima oportunidade. Deus vos abençoe e a paz do Senhor, a paz do Senhor.